Boa noite a você que me acompanha aí pelo Instagram, @maxnairo, você que me acompanha pelo Instagram, @daniel_celos10. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live aí, depois desse problema de conexão, agora retornamos aí com força total. Passaremos aí as próximas 1 hora aí com o doutor Daniel Vasconcelos, ele que é perito criminal, que é mestre, que é especialista, o cara é fera na área de perito criminal. Como vocês sabem, essa nossa live faz parte de uma série de lives que nós trazemos num projeto no Instagram chamado Desvendando Carreiras Jurídicas, no Instagram, @maxnairo, o meu Instagram. Como você sabe, todas as segundas e quintas, às 7 da noite, nós trazemos diversos profissionais de diversos ramos do direito para falar sobre suas profissões, para expor suas experiências pessoais. Hoje, para falar sobre perito criminal, o doutor Daniel Vasconcelos, que é perito criminal oficial, que é especialista, deixa eu ver se eu acerto, especialista em biologia molecular e celular e mestre em genética e toxicologia. É isso? É por aí mesmo, é isso aí mesmo. Pronto, Tá exatamente. ótimo. E aí, doutor Daniel, desde já lhe agradecendo pela aceitação do convite, pela sua humildade, por ter de bate-pronto aí aceitado participar dessa live. Será um prazer imenso entrevistá-lo aqui nessa nossa live. Então, quero agradecer, primeiramente, dar boa noite a todos. Muitos amigos meus hoje, durante o dia, falando que iriam assistir para saberem um pouco mais dessa carreira da perícia criminal. Agradecer você pelo convite, fico muito agradecido em valorizar a nossa área, em trazer um pouco mais da nossa rotina, que, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não sabem bem o trabalho do perito criminal. Pedi desculpas pela falhazinha, porque eu estava no computador, né? O erro foi meu, eu não sabia que não podia e tive que vir para o celular. Pensei que no computador fosse algo mais organizado e agora vim para o celular. Então, é isso aí. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Passar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Doutor Daniel, aqui nós temos Cristina Vigília, Ailton Miranda está aí também, meu pai, um abraço. André Nunes, Valécio Duarte diz boa noite, meu amigo. João CSN 11, Michele, Felipe Nonato, Bruna Luz, Evinha Rodrigues, Cliana Bozon, Tia Leuzelito, um abraço para você, o Willam, várias pessoas aí. Lembrando que você também pode deixar a sua pergunta, o seu comentário, a gente sempre vai estar lendo aqui para o doutor Daniel Vasconcelos, esse grande mestre aí da perícia criminal. Doutor Daniel, nossa pergunta de praxe, a pergunta que a gente sempre inicia. Como é que você chegou até o cargo de perito criminal? E aí você já pode dar uma entrada aí, o que é que tem que fazer para ser um perito criminal, onde foi que você se formou, quais os caminhos que você seguiu, quanto tempo aí você levou até chegar aí a ser hoje um perito criminal oficial? Então, eu descobri a perícia em si como trabalho quando eu estava fazendo o meu mestrado. Eu tive um professor fantástico, que preciso falar o nome dele, um cara que foi um exemplo, que é o Renato. E o Renato Rosa, ele é perito e ele era professor do meu mestrado. E eu acabei, ele me contando que era perito, eu comecei a perguntar. E ele falou, rapaz, quer saber de uma coisa? Vamos um dia, você quer um dia me acompanhar? Vamos, até onde você pode me acompanhar? Porque tem certas coisas que você não vai poder. E aí ele me levou até onde eu poderia e realmente eu fiquei fascinado com a função que ele desempenhava. Foi um amor à primeira vista. E nesse amor à primeira vista eu já saí dali decidido que eu iria prestar concurso para perito. Eu estava terminando o mestrado, então já estava pensando na carreira pública. E aí eu decidi que ia prestar concurso para perito. Já comecei a organizar meu material, comecei a me preparar, a estudar, né? Conheci muitos guerreiros, né? Porque o concurso de perito não é um concurso, digamos assim, muito divulgado, não tem um espectro de muita gente que faz, então a gente acabou se conhecendo, rodando algumas cidades, fazendo provas. E aí estudei, né? Realmente eu tenho que falar para vocês que necessita-se de uma dedicação, com certeza. E aí estudei, consegui passar em algumas provas, das quais eu fiz. E hoje estou investido no cargo, eu sou totalmente apaixonado pelo meu trabalho, né? Eu sou realizado muito naquilo que eu faço. Dias dos meus plantões, claro, não deixam de ser cansativos, não deixam de ser desafiadores. É um trabalho bem delicado mesmo. Já a gente vai chegar nessa logística do trabalho. Então, como qualquer trabalho, você precisa gostar muito daquilo que faz. Só mandar um abraço aqui pro meu amigo, acabou de mandar um abraço aqui. Um abraço.
Doutor, o senhor, no caso, duas perguntinhas aí rápidas. O senhor se formou em Direito ou se formou em Biologia? Só para contextualizar para as pessoas que estão assistindo. E aí eu já até deixo o senhor meio preparado, que às vezes eu farei perguntas que, embora de conhecimento, mas para que as pessoas que estão assistindo se situem. O senhor é formado em Biologia ou é formado em Direito? E se o senhor é vinculado à Polícia Civil ou se perito criminal ele tem uma carreira própria, como é que funciona essa questão da vinculação ao Estado, ao município, enfim. Então vamos nós. O cargo de perícia, na imensa maioria dos estados do Brasil, os concursos exigem cargos, funções específicas, né? Então eu sou biólogo, eu prestei concurso para perito biólogo, então existem cargos do perito contador, existem cargos do perito odontologista, do administrador, do engenheiro, do farmacêutico, do químico, do físico e assim por diante. Então, alguns estados, eles trabalham com formação generalizada. Quem se interessa pela área, é bom que antes de você pensar em fazer o concurso, você saiba para onde você vai fazer e qual é a sua formação. Porque se a sua formação não for compatível com o edital daquele concurso, consequentemente você não vai conseguir fazer essa prova. Mas alguns estados permitem que qualquer um seja, né? A outra pergunta que você me fez, se a gente tem vinculação à Polícia Civil. Então, no estado que eu trabalho, sim, a perícia criminal ela é vinculada à Polícia Civil. Então, nós somos policiais civis. Porém, em alguns outros estados, já existe uma autonomia da perícia criminal. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a perícia criminal ela é autônoma. Então, existe essa variação. Não existe ainda uma uniformidade legal no país. O país ainda carece desse processo. Existe um projeto de lei que está tramitando na Câmara que trata justamente dessa independência da perícia criminal para trazer a perícia criminal em um escopo já único, seu, próprio, de constituição da prova física do crime. Mas ainda existe um árduo caminho para se chegar até lá. Então, com esse espaço, com essa lacuna legal ainda, a gente está dentro, e alguns estados estão dentro da Polícia Civil, e outros estados conseguiram essa independência, mas de forma estadual. Então não tem como a gente regrar no Brasil todo, porque alguns são vinculados à polícia e outros já são independentes. Perfeito. Passar aqui para as pessoas que estamos assistindo novamente. Aqui nós temos o Pedro César que diz: grande professor Daniel, abraços. Tamires está aqui, o Heitor Neiva, Rômulo, Luiz, a Moura Naves está aqui também, o Wendel Braga, Raimundo Ribeiro Filho, que foi o nosso convidado da quinta-feira passada, da semana passada, que é oficial de justiça. Um abraço para você, doutor Raimundo. Vitória Coelho, Paloma Luz, então, tem muita gente aqui ligada. Eu também notei, doutor Daniel, que além de nós termos muitos acessos aqui na nossa live, estamos quase chegando ao recorde aí de live mais assistida do nosso projeto. Ainda não somos a live mais assistida do nosso projeto, mas estamos quase aí, faltam poucas pessoas. Eu notei que muitas pessoas me conhecem também do Tempo do Potencial. E muita gente que eu divulguei diz: rapaz, ele foi meu professor no Potencial, foi meu professor. Muita gente aí o teve como professor, certamente de biologia à época, né? Aí ensinos fundamentais, médios, enfim. Doutor, antes disso, antes da carreira de perito criminal, era professor, né, de escolas, não é isso? Sim. Pronto, Sim, perfeito. eu tenho toda doutor, uma vertente da aqui, docência. só pra gente, como eu lhe disse, eu vou sempre fazer perguntas para contextualizar também, porque muitas pessoas que nos acompanham também não são formadas em direito, algumas são sequer formadas, então para a gente contextualizar, para ficar uma conversa bem lúdica, para a gente instruir corretamente, eu acabo fazendo algumas perguntas gerais. Uma pergunta que eu lhe faço é o seguinte: em síntese, o que faz um perito criminal? O que um perito criminal aí tem em síntese que faça? O Harrison está entrando aí, foi um dos que disse que foi seu aluno também, não sei se você lembra dele, o Austin também, a Larissa, as pessoas que se formaram comigo, que disseram também que foram seus alunos. O que faz um perito criminal em síntese? E uma dúvida assim pessoal que eu tenho: qual é a diferença, o que é aquilo que diferencia um perito criminal de um investigador? Ou são a mesma coisa, falta uniformidade, ou são cargos diferentes? Qual a diferença de um perito para um investigador e o que faz um perito criminal assim no seu misto? Então vamos lá, essa pergunta é bem pertinente, eu vou fragmentar ela, vai demorar um tempinho para a gente fatiar todas essas respostas. A noite é nossa. A perícia criminal primeiro, ela tem uma divisão da seguinte forma: existe a perícia criminal externa e existe a perícia criminal interna, né? As próprias divisões são bem explicativas. A perícia criminal externa é essa perícia que propriamente vai ao local do crime. É aquela que é a maior vitrine da perícia criminal. Então, quando você passa por um local de crime e você está vendo peritos trabalhando,
eles são da perícia externa. É uma perícia que nem todo mundo tem a vontade de atuar, porque realmente você se depara com as situações bem complicadas. Você tem que ponderar que você está tendo contato com as pessoas, talvez e possivelmente no momento de maior fragilidade da vida delas, né? Ali você vai ter pessoas que perderam seu ente querido, que foram vítimas de um crime violento, então estão passando por um momento de fragilidade e, felizmente ou infelizmente, aquele processo todo exige o trabalho de algumas pessoas. Então, por mais a dor daquela família, ela tem que vir acompanhada do nosso trabalho, porque aquilo merece uma resposta legal. Então, você tem que ter um traquejo muito grande para lidar com as pessoas naquela situação. Porque são pessoas frágeis. E mesmo que não sejam propriamente as vítimas, em muitos locais de crime ainda estão o agressor ali, a PM está com o agressor, e não sendo um agressor contínuo, uma pessoa que tem a sua vida dedicada ao crime, a prática de um crime, ela também muda a vida do próprio agressor. Então são duas vidas que estão mudadas, uma impactada pelo crime que cometeu e outra impactada, a família, e outra impactada pelo crime que foi vítima. Meu amigo Fabrício, um abraço, Fabrício, doutor Fabrício. Essa dinâmica da cena do crime é aquela dinâmica que você vai para local de homicídio, é aquela dinâmica que você vai para local de acidentes de trânsito, é aquela dinâmica que você vai no local do crime em si. E eu não lembro o nome de quem fez a postagem, esses dizeres não são meus, são de outra pessoa que rodou muito em redes sociais, perdão por não me lembrar, mas foi uma postagem muito interessante onde ele falava da não gourmetização da perícia criminal. Muitas séries hollywoodianas dão um foco para a perícia muito glamuroso, que na prática as coisas não funcionam dessa maneira. Então você vai em locais de crime totalmente inóspitos, lama, sangue, é pedaço de encéfalo mesmo. São coisas que nem todas as pessoas têm um aspecto psicológico para encarar aquilo ali. E realmente não precisa ter. Ser perito não é significado que você vai trabalhar com local de morte, não necessariamente. A perícia é um leque muito grande. Agora, você trabalhar com local de crime, você trabalhar com a perícia externa, você vai trabalhar com morte. Isso não tem como fugir. E tem a perícia interna. A perícia interna é aquela perícia laboratorial, é aquela perícia que está lá dentro dos institutos. É aquela perícia que não pode ser realizada no local de crime. É análise de uma faca, é análise de uma arma de fogo para ver se aquela arma de fogo realmente tem condições de disparar um projétil, se aquele projétil encontrado dentro de um cadáver partiu daquela arma de fogo, a perícia de DNA, que hoje em dia, né, as análises de vínculo genético, que hoje em dia são o suprassumo da perícia, que todos falam muito sobre isso, que gera muita notícia, as perícias de engenharia, as perícias de objeto. Então, todas essas perícias são feitas dentro de um laboratório. As perícias documentoscópicas, as perícias de áudio, as perícias de vídeo, as perícias de celulares. Tudo isso não é o perito criminal do local de crime que faz. É o perito que vai para um laboratório trabalhar com essa vertente. Então, são essas duas grandes divisões da perícia. Então, tem muita gente que, às vezes, deixa o concurso sem nem tentar, porque já vê a perícia como algo que vai trabalhar com local de crime. E não necessariamente assim. Se você não tem vocação para trabalhar com local de crime, é plenamente correto isso, não tem problema nenhum. Cada um de nós temos nossas vocações e eu acredito que cada um desempenha a sua melhor função trabalhando naquilo que mais gosta de fazer. E você tem outras vertentes. Você pode ser laboratorial. Se você gosta de local de crime, gosta de uma adrenalina um pouco maior, você vai para o local de crime, que é o meu caso, né? Eu sou perito de local de crime, realmente eu gosto dessa adrenalina, eu gosto de estar ali naquela situação, de contribuir, de ajudar naquele processo. Será que eu respondi sua pergunta? Perfeitamente. Doutor Daniel, nós estamos aproximadamente com 15 minutos de live e eu lhe faço um anúncio já agradecendo, já lhe parabenizando também. Nós acabamos de ser a live mais assistida de todo o projeto. Então nós já estamos aí quase, acho que acredito que na oitava, nona, acho que a 10ª live. Está nessa faixa aí. E essa é a live mais assistida com apenas 15 minutos de live. Então, meu muito obrigado ao senhor. Lhe parabenizar também por essa conquista de sermos a live mais assistida de todo o projeto.
E estamos apenas com 15 minutos. Ainda temos muito papo para falar aqui. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que não sabe, essa live faz parte de uma sequência de lives no meu Instagram, @maxnairo, sou advogado, muito prazer, em que se chama Desvendando Carreiras Jurídicas, em que toda segunda e quinta-feira, às 7 da noite, nós teremos diversos profissionais de diversos âmbitos do direito para falar sobre suas profissões, para expor suas experiências pessoais. Então já me segue aí no Instagram, @maxnairo, para você acompanhar a nossa série, para você ter muitas informações aí sobre direito. E também segue o Dr. Daniel também, @Daniel_Celos10, para você ter várias informações também. É sempre um bom estar recebendo informações deste grande profissional, certamente. Passar aqui pelas pessoas que estão nos assistindo, Pedro César diz: Daniel me ajudou bastante na caminhada como estudante. Hoje, por coincidência, o curso que ele está estudando é o mesmo que o meu. Harrison Felipe está aqui também, um abraço para você, Harrison. Leilise está aqui também, Bento Viano, um abraço para você, doutor Bento. Tiziano Moraes. Fortaleza Fabrício diz: grande Daniel. Felipe Inzaghi diz: Daniel, e manda um abraço também. Felipe RECLA. Felipe Recla, É o eu acho. Recla. É o Recla. Isso. Felipe Recla. Grande mestre Daniel também. Várias pessoas aí mandando um abraço e interagindo com o doutor Daniel aí. Esse grande mestre aí da perícia criminal. Doutor Daniel, você acabou até adiantando um pouco aí, mas eu queria que você falasse especificamente uma coisa. Qual o desafio? E aí a gente vai traçar dois paralelos, tá? Vai acabar incumpridando um pouquinho, mas não tem problema. A noite hoje é nossa. Qual o principal desafio de ser um perito criminal? Qual é o principal desafio que você encontra enquanto perito criminal? E qual é o principal desafio de um perito criminal em época de pandemia? Como é que está a atuação de vocês? Como é que vocês estão exercendo esse trabalho num período aí de pandemia sem precedentes e que não está tão breve assim de passar, né? Vamos lá. Então, só mandar um abraço aqui pro Inzaghi, pro Felipe Inzaghi, pro Recla, meu companheiro, pra Mariana, pro Lilker, né? O pessoal aí, você falou que a live é a mais assistida, eu tenho muitos amigos, viu? Sim. Eu tenho um pessoal bom aí, tudo bem? Então, um abraço, meus amigos. Muito bom vocês estarem aqui. Então, vamos nós. Qual é o maior desafio do perito criminal? Vamos supor assim, qual é o papel do perito criminal na cena do crime? Né? O que um perito criminal ele precisa fazer na cena do crime? Qual é a resposta que ele tem que trazer para a investigação? E você havia me perguntado a diferença do perito para o investigador, e eu até esqueci de responder, vou voltar agora. A perícia, imagine uma cena do crime, um homicídio, tá? A função básica da perícia criminal é reconstituir aquilo que aconteceu ali. Então, eu preciso refazer os passos que foram feitos pelo agressor ou pelos agressores. A gente precisa trabalhar dessa forma. Por exemplo, vamos supor um homicídio simples, né? Um homicídio de uma vítima só. A gente precisa entender de onde partiram os disparos que causaram a morte dessa vítima. Vamos imaginar que essa vítima esteja dentro de um ambiente residencial, dentro de uma casa. Esses disparos, eles partiram de onde? De dentro da casa? De fora da casa? Se esses disparos partiram de dentro da casa, em qual posição da casa ele estava? A vítima estava no quarto? A vítima estava descansando? A vítima foi pega de surpresa? Ela foi pega pelas costas? O atirador se posicionou como? Essa casa, ela tem sinais de arrombamento? Porque se tem alguém dentro da minha casa e não tem sinais de arrombamento, significa que eu sou próximo a esse atirador. E se eu sou próximo ao atirador, eu já vou dando um caminho para o processo investigativo. Ou não. A casa ela tem sinais de arrombamento. Então aquela pessoa ela adentrou a casa com força. A vítima ela não estava esperando aquilo. Ou mesmo a vítima estava ali brincando, conversando, bebendo com o seu agressor e por algum motivo eles acabaram passando do ponto e causou aquilo ali. Como é que foi perpetrado esse homicídio? Foi arma branca? Foi arma de fogo? Quantos disparos foram feitos? Quais são os locais dos disparos? Quais são os ângulos que esses projéteis atingiram? Esses projéteis, eles transfixaram, que é entrar, o orifício de entrada e o orifício de saída. Essa arma, um projétil para transfixar, é uma arma de uma grande potência ou é uma arma de pequena potência? Qual é a distância do atirador para a vítima? Esses disparos foram a curta distância? Esses disparos foram em quais regiões do corpo? Ele deu os disparos na intenção de neutralizar uma possível agressão, por exemplo, deu disparos na perna, na barriga, ou ele deu disparo na cabeça realmente para matar, com a intenção de matar?
Eram quantos agressores? Essa vítima, será que ela foi mudada a sua posição de repouso? O cadáver foi mudado? Qual é o ângulo das manchas de sangue que existem? Né? Essa vítima estava correndo, essa vítima estava parada, essa vítima estava sentada, essa vítima estava deitada? Qual é a circunstância essa vítima foi atingida dessa forma? Então, todas essas respostas, elas precisam, na verdade, elas devem vir no laudo pericial. Agora, é sempre que o laudo pericial consegue fazer isso? Infelizmente, não. Por que infelizmente não? Porque ainda nós não temos uma cultura da população, uma cultura na qual a população contribua com o processo investigativo. E como eu, população, eu, cidadão, consigo contribuir para o processo investigativo? A primeira coisa que a gente tem que fazer, lógico, é tentar verificar se a vítima tem vida. Porque a prioridade de qualquer processo é o socorro à vítima. Ponto. Se ela está com vida, se eu tenho condições de prestar socorro, é lógico que eu vou entrar em qualquer local para prestar socorro. Mas, porém, se é verificado que aquela vítima já está sem vida, já está em estado de óbito, não tem mais o que um popular fazer naquele local. Porque quanto mais um popular transita naquele local, mais peças fundamentais para o meu laudo ele está tirando. Populares que caminham, eu não sei se, por exemplo, às vezes você se dedica a pegar uma impressão de um calçado que está na cena do crime e você pega aquela impressão, mas você não tem a certeza de onde é aquela impressão. Por quê? Porque quando você chegou na cena do crime, populares estavam transitando ali. Eu costumo falar de forma triste que em determinados locais, quase sempre, o crime é um evento. É um evento onde toda a população se reúne em torno daquele evento. Inclusive com crianças, que eu já pedi para os pais retirarem. Eu falei, não é local para o seu filho estar aqui. Isso é uma cena de crime. Isso por volta de 2, 3 horas da manhã. Eu fico surpreendido quando eu chego num local de madrugada, um local isolado, quando eu vejo quantas pessoas estão ali. Onde o que deveria estar ali são as forças policiais que são preparadas para aquele isolamento. A PM que chega, faz o isolamento, que depois vem a equipe da Polícia Civil e depois vem a equipe da Perícia Criminal. Mas não, infelizmente, a nossa população, de um modo geral, ela não tem essa cultura. Ela gosta de estar perto, ela gosta de olhar. O que eu acho mais absurdo, ela gosta de fotografar o cadáver como se não pudesse ser um ente querido nosso que esteja ali sendo exposto de uma forma que ninguém gostaria de ver seu ente querido. Na minha opinião, uma tremenda falta de respeito, isso claro, antes das equipes policiais chegarem, porque depois que elas chegam, isso é totalmente proibido. Mas não tem como a polícia ser onipresente. Não tem como o crime acabou de acontecer e assim que ele acabou de acontecer, a polícia está lá. Existe esse lapso temporal entre a perpetuação do crime e a chegada das forças policiais. E esse lapso é onde mais se perde vestígios. E, infelizmente, os laudos eles ficam, muitas vezes, comprometidos, ficam sem você ter um poder a gente costuma falar dentro da perícia de fechar a dinâmica, né? Porque o que a gente quer construir é dinâmica, e a gente tem dentro da perícia um princípio que é o chamado princípio, uma coisa que a gente fala, que é o princípio da ponte destruída. Então, uma vez que você passa por um local, você está alterando aquele local. Se você passou uma vez, você alterou, e aquela ponte foi destruída, você não volta mais por aquele caminho. Então, a gente que tem um treinamento e precisa estar ali, a gente tem esse cuidado. E a gente ainda consegue alterar a cena do crime por mais cuidado que a gente tenha. Agora, imagina um popular que não tem esse cuidado. Não conto quantas vezes eu cheguei em cena do crime e populares, por mais que seja da melhor intenção do mundo, me entregaram as cápsulas que foram encontradas na cena do crime. Pegaram as cápsulas da mão e me entregaram. Onde o agressor, para ele municiar a arma que ele estava, ele pegou com aquelas cápsulas na mão. Então aquelas cápsulas tinham impressão digital do agressor. E aí quando um popular pega aquelas cápsulas e me entrega, as impressões digitais que estavam ali já foram perdidas. Não, é muito complicado você tentar achar a agulha no palheiro, onde se aquela cápsula tivesse jogada, parada bem ali, e ninguém tivesse encostado, posição de repouso final. E a gente faz todas as amarrações da cena do crime, a distância que as cápsulas estavam. Porque se eu consigo fazer essas amarrações, encontro elas no seu local de repouso original, eu consigo saber se o atirador se ele atirou parado, se aquele atirador ele fez os disparos correndo, se ele estava em uma motocicleta, se ele estava em um automóvel, e várias dessas vertentes.
E só voltando à parte lá do processo da investigação, a perícia não é a parte da investigação. O que acontece, né, nessas séries norte-americanas é que lá realmente existe essa vertente muito unida, né? Essas séries famosas que eles vão ao local de crime e eles jogam a investigação. Aqui no Brasil nós temos uma divisão para trazer um processo o quanto mais neutro possível. Então quem produz a prova, que é a perícia, não é quem vai fazer a investigação. Agora imagina o seguinte exemplo, vamos supor assim que a gente está trabalhando dentro de uma cena de homicídio e a investigação ela está com um agressor, que esse agressor ele é canhoto. E a angulação dos disparos da arma de fogo é uma angulação que tende para um atirador destro. Então, esse fato, ele já fala contra esse suspeito. Não estou dizendo que só isso vai inocentar esse suspeito, mas é um ponto que fala contra ele. Poxa, o suspeito é canhoto e eu tenho um posicionamento destro, então isso aí já fala contra. Então, a perícia, ela dá esse subsídio para o processo de investigação. Acho que não sei se ficou claro esse exemplo. Sim, perfeito, perfeito. Em linhas claras aí, pelo que eu entendi, a perícia ela se preocupa mais com a parte científica, com a parte mais produtiva da coisa, enquanto o investigador ele vai mais atrás de saber quem foi aquele criminoso ali, né, que praticou aquele fato. A perícia se atém mais a posições dos tiros, a como foram dados esses tiros, esses disparos, enfim. A perícia exerce um trabalho mais científico, se assim, acredito que tenha ficado claro. Doutor Daniel, estamos aqui aproximadamente com meia hora de live e aí eu só emendo uma pergunta nessa sequência aí que o doutor já está falando. Já que o senhor disse que o maior desafio que a perícia criminal encontra hoje é essa questão aí da dificuldade de se trabalhar, realmente que no Brasil nós temos uma cultura muito ruim, fica até o aviso aí para quem estiver assistindo esse vídeo, para manter ambientes isolados, locais de crimes não é local de populares estarem transitando, de estarem observando, local de crime é local das forças policiais, das autoridades atuarem. E aí eu emendo aí duas perguntas. Primeiro, se esse ainda persiste sendo o maior desafio em período de pandemia, como eu havia perguntado, acredito que o senhor não se ateve muito bem à questão da pandemia, ou se não mudou muita coisa, acredito que deve ter sido essa sua linha de raciocínio, mas que o senhor só reforçar, por gentileza. E também, se essa dificuldade ela parte também por parte das forças policiais. O que eu estou perguntando aqui? Se a nossa polícia, se a nossa PM brasileira, se ela também é preparada para esse, digamos assim, para esse auxílio da perícia, porque o que eu vejo muito, principalmente em cidades pequenas, interiores, esse tipo de coisa, é que os próprios policiais contaminam as cenas dos crimes. Como é que está essa atuação? A nossa polícia é preparada para ter uma perícia criminal? Então, só voltando lá à parte da prova. Basicamente, o trabalho da perícia é a materialização da prova criminal. É isso que a gente faz, Perfeito. Materializar aquela prova. Então, se fosse resumir, toda a perícia é materialização da prova criminal. É isso que a gente precisa fazer. A sua segunda pergunta foi a pandemia, né? Isso. Aí eu pego uma brecha para falar o seguinte, não só da perícia, mas todos os profissionais envolvidos em atividades essenciais que a gente tanto costuma escutar agora, né? Profissionais da saúde, profissionais da segurança, profissionais da limpeza, profissionais de telecomunicações. Quando você vai escolher uma profissão e você escolhe uma profissão que tem como base uma atividade essencial, você precisa estar preparado para partir para esses momentos. Porque você vai precisar enfrentar uma realidade onde a imensa maioria das pessoas não tem formas alternativas de trabalhar, né? Cada profissão tem sua importância, nenhuma é mais importante que a outra, mas existem profissões que têm formas alternativas de trabalhar e existem outras que não. E se você opta por uma profissão que não tem uma forma alternativa de trabalhar, você precisa encarar esse desafio. Você precisa estar ciente que quando você precisar, quando o trabalho precisar de você, você vai ter que estar disponível. Muitas das vezes, colocando a sua própria, digamos assim, saúde em risco. Claro que é um risco controlado, né? Ninguém faz concurso para ser super-herói. Mas você, no caso, trabalhar presencialmente, com todas as funções que estão trabalhando presencialmente agora, é um risco maior? Claro que é. Você pode trabalhar protegido, você pode trabalhar de diversas formas, mas é um risco maior. E é um risco que você assumiu quando você pensou em se dedicar para aquela profissão.
seja por vocação, seja por salário, seja qual motivo ele fez escolher aquilo, mas é uma profissão que vai exigir de você um sacrifício especial, né? Você trabalha de plantão, você trabalha em todas as situações, né? Só eu tenho um exemplo aqui, rapidinho uma história que no meu primeiro plantão foi um plantão assim que você, quem trabalha de plantão, né? Você pode estar trabalhando plantão Natal, Ano Novo e assim por diante. E foi o plantão no Natal, e eu estava acostumado a passar Natal em casa, e era um Natal chuvoso, e eu passei Natal trabalhando em cena de crime. E isso acontece. Então você tem que estar preparado para isso. Não adianta você falar, eu quero ser isso, eu quero os prós, mas eu não quero os contras. Tudo tem os dois lados, né? Tem o lado ótimo de você trabalhar naquilo que você gosta, uma função que, na minha opinião, eu valorizo demais, mas também você vai precisar ter uma dedicação. E em relação a PM, eu acho sim, eles são muito preparados, eu acho. Com certeza, eles se dedicam demais, eles se esforçam demais, eles fazem tudo que está dentro do possível, até muito mais do que o possível, para sanar qualquer possível dificuldade. Então, não tenho reclamação quanto a isso, a gente trabalha dentro de uma equipe muito unida, onde um sempre ajuda o outro, e sempre o processo é a visão do cidadão, o que é melhor para o cidadão, o que é melhor para a vítima, como é que a gente vai resolver isso. Cada um com a sua função determinada lá, mas cada um ajudando de forma igualitária. Que bom, doutor, que bom. Quem ganha somos nós enquanto sociedade, aí pelas nossas forças policiais, nossas autoridades estarem aí em comum acordo. Que bom. Passar aqui pelas pessoas que estão nos assistindo. Só recapitulando, você sabe que essa live faz parte de uma sequência de lives chamada Desvendando Carreiras Jurídicas. No meu Instagram, @maxnário, eu sou advogado, muito prazer. Toda segunda e quinta-feira eu quero estar levando até a sua casa, às 7 da noite, o melhor aí dos profissionais do direito, para falar sobre suas profissões, expor suas experiências pessoais. Já compartilha essa série aqui para seus colegas. Você que quer ser perito criminal, deixa eu lhe passar aqui um vídeo de um grande profissional. Lembrando que essa live ela também estará no YouTube. Nós já criamos o nosso canal no YouTube, já temos a arte de divulgação. Ao encerrar essa live, nós temos 2 anúncios. O convidado de quinta-feira e a divulgação do nosso canal no YouTube, em que não só esta live de Dr. Daniel, aí a mais assistida de todo o nosso projeto, como também as lives anteriores estarão lá salvos para você ver quando quiser, para compartilhar para os amigos. E você pode estar se inscrevendo lá no meu canal também para acompanhar. Toda semana teremos vídeo novo sobre aí as questões de direito, sobre os mais diversos assuntos. Não precisa ser formado em direito, só precisa querer saber dos seus direitos de uma forma simples e descomplicada. Vamos passar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Rosa Helena Filho diz, Mestre Daniel. Rafaela Carvalho, Taz Andrade, Maria está aqui também. Cândida Georgiane, um abraço para você. O Willa me diz o seguinte, essa dificuldade com os curiosos, meu primo, eu estou vivendo no dia a dia dos plantões, ele que é do SAMU, também aí tem essa dificuldade aí com os curiosos, realmente. Bastante complicado na cultura que nós temos de Brasil aí, essas questões. Clenilda Will, Ívia, Natiele também está aqui, Lindomar Alencar também, um abraço para você, Lindomar, o garoto lá de Tuntum, no Maranhão. Um abraço aí para todos que estão nos acompanhando. Já chamo os amigos aí também para entrar nessa live aqui, que aí nós vamos bater o recorde de vez do Instagram. Nós já estamos no recorde aqui pessoal aqui da nossa série, vamos bater aí o recorde do Instagram. Doutor Daniel, vamos voltar aí um pouco no tempo, a gente seguiu a cronologia bacana, mas vamos voltar um pouquinho aí no tempo para o estudioso, para o concurseiro Daniel. Como é que Daniel Vasconcelos se preparou para os estudos aí para perito criminal? Nesse sentido, nós temos uma pergunta aqui da colega, o Instagram dela é Ipsou, mas o nome dela é Yália, ela foi sua aluna também. Foi ela, inclusive, que me recomendou o doutor para poder fazer essa live. Um abraço para você, Yália, muitíssimo obrigado por a recomendação, por ter feito a ponte aí com o doutor Daniel também. Ela faz uma pergunta aqui, nós já vamos colocar aí na tela. E ela diz o seguinte, depois de passar no concurso, ele precisou fazer mais algum curso específico? Porque algumas profissões nós temos que fazer aí um curso intermediário, né? Algum curso de técnico, por exemplo, o técnico em segurança do trabalho, ele tem que fazer tem que ser formado em direito e fazer um curso técnico específico. E aí eu faço essas 2 perguntas. Como foi sua preparação? Gostava de estudar mais por meio físico, por meio digital? Quantas horas de estudo tirava por dia? Como é que foi essa sua preparação para assumir esse concurso? E se nesse meio caminho teve que fazer algum curso técnico, algum outro curso aí para estar habilitado a fazer concurso para perito oficial? Então vamos nós. Primeiro, um abraço, Yali. Obrigado pela lembrança, viu? Nossa, saudade da Yali. Um abraço, Yali. Valeu, obrigado mesmo. Viu? É muito bom a gente reencontrar pessoas assim que a gente não vê há bastante tempo e saber que ainda lembra. Yali
E ela foi minha aluna, né? Então é muito bom a gente cultivar ex-alunos assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus ex-alunos desempenhando profissões. Outro dia eu fui atender uma ocorrência. Quem estava atendendo, quem era o guerreiro do SAMU, eu chamo de guerreiro do SAMU, era um ex-aluno meu. Na hora que ele me viu, ele veio falar comigo, eu fico super feliz em ter contribuído pelo menos um pouquinho para essa progressão e ver a pessoa vitoriosa na vida. Então vamos nós. A minha rotina de estudo, ela foi uma rotina bem delicada, porque eu já trabalhava. Eu não tive aquele período que eu poderia estudar, então eu tive que conciliar estudo e trabalho, que é a rotina da imensa maioria dos concurseiros, né? É muito raro hoje a gente ver um concurseiro que tenha condições financeiras de só estudar. Então, infelizmente, quem nasce com poucas condições, a gente precisa trabalhar e estudar. E quem trabalha e estuda, não adianta, você precisa fazer escolhas. Se você falar que você vai trabalhar e estudar para concurso e ter uma vida social plena, eu acho muito complicado você chegar nos seus objetivos, porque não dá. Né? Eu realmente tive que abdicar de vida social. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o concurso do Maranhão, porque eu passei em alguns concursos, né? E acabei escolhendo esse que eu tô. O doutor pode listar alguns, se não for muito problema? Posso, eu passei na Polícia Federal, eu passei no Tocantins, eu passei no Maranhão, passei no Piauí. Esses que eu tô lembrando agora de cabeça. Foram esses que eu lembro assim de imediato. Tranquilo. Então o que acontece? E aí, desse do Maranhão, esses concursos da polícia, né, perícia, polícia, são concursos que têm teste físico, são concursos muito desgastantes. Porque não é aquele concurso que você faz uma prova, passou ou não passou. Você faz a prova teórica, depois alguns ainda têm uma prova, a prova objetiva, depois você tem a prova subjetiva, né, alguns, né, não todos. Depois você tem o exame médico, que é uma fase do concurso, depois você tem o teste físico e depois você tem o exame psicotécnico e depois a investigação social. Então são concursos aí que enredam 6, 7 fases. E isso pode ter certeza que facilmente ele consome um ano de vida. Fácil, fácil, fácil. Tá? Então são fases essas e ainda tem a prova de título lá no final. A única que não vai ser eliminatória do concurso é a prova de título. Mas todas as demais fases são eliminatórias. Então não adianta você passar na prova, que muita gente, prova, vou estudar, estudar. Passou na prova e reprovou no teste físico. Você tá fora do mesmo jeito. Doutor, e só fazendo um adendo aí, não acho que você não é eliminado nas outras fases, não. Eu tenho muitos amigos que ficaram fora de Polícia Federal, ficaram fora de Polícia Civil, por não passar em natação, por não passar em exame psicológico. Então é mais comum do que você imagina ser reprovado nas fases posteriores à prova objetiva. Eu posso citar que o teste físico da Polícia Federal e o teste psicotécnico da Polícia Federal, eles são extremamente complexos. O teste psicotécnico da Polícia Federal é um dia inteiro você fazendo prova. Você entra 8 para meio-dia, volta 2, termina 6. É um dia inteiro de provas. Então você tem que estar preparado para isso de verdade. Então, voltando à história que eu estava contando. E esse teste físico do Maranhão era um pouco depois do Carnaval. E eu passei esse carnaval inteiro, eu gosto de ingerir uma bebida alcoólica, de uma cerveja, e eu passei o carnaval inteiro sem ingerir bebida alcoólica. Eu passei o carnaval inteiro me privando, o máximo que eu ia, mas ia dormir cedo, porque eu estava sendo acompanhado por um treinador físico e ele falou para mim que se eu ingerisse álcool, o meu rendimento iria diminuir. E eu não tinha tempo para diminuir meu rendimento e voltar ao normal, então eu tive que fazer esse sacrifício. Agora, são sacrifícios que você precisa fazer de acordo com aquilo que você julga ser importante na sua vida, né? A vida é feita de prioridades. Então, o que você determinar como prioridade, você vai fazer. O que não for prioridade para fazer, você vai deixando de lado. Isso é uma coisa certa. Então, tudo aquilo que você vai deixando de lado, você não leva como prioridade. Eu estudava muito por videoaula, né? Muito mesmo. Eu acho um material excelente para concurso. Sempre fui fascinado por videoaulas para concurso. Consegui passar por videoaula. E todos aqueles que me perguntam, Daniel, como é que eu estudo? Eu indico, eu estudei por isso aqui, eu estudei por isso aqui. Algumas pessoas eu falo os caminhos que eu percorri, não que sejam os caminhos que cada um deve percorrer. Eu acho que cada um tem seu próprio caminho e vai descobrindo com o tempo. Mas quando você conversa com uma pessoa que já passou por algum desafio, alguma dificuldade, você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar. Então foi basicamente isso. Tinha mais alguma pergunta sua? Eu acredito que não. Só na questão aí das... e se o senhor passou por algum curso técnico? Tem que fazer algum curso técnico para ser perito? Sim, a parte do curso.
Para você passar no concurso, não. Você precisa da sua graduação. Você é nomeado com a sua graduação, né? Como você já disse, em alguns estados em biologia, em outros em direito também é permitido, né? O estado que Pronto. aceite qualquer formação pode ser direito, Pronto. né? Perfeito. Mas você precisa da sua graduação. O que acontece? Quando você passa, claro que você passa não, né? Quando você é nomeado, quando você entra em exercício no cargo, por mais que você tenha estudado a parte técnica, não para perícia, mas sim para uma prova, você não sabe exatamente o que você vai fazer, né? Passar num concurso para perito não lhe faz perito. Você precisa adquirir conhecimentos de pessoas que estão nesse meio. E aí isso vem do que chamamos de curso de formação, que é um curso feito pela Academia de Polícia, no caso da Polícia Federal, Academia Nacional de Polícia, e no caso das polícias civis, as academias de polícia chamadas Acadepós. E aí esse curso de formação, ele vai variar de estado para estado, ele orbita de 4 a 8 meses, é isso aí. Você passa de 4 a 8 meses estudando tudo que você precisa mais ou menos ter de base para você começar a exercer sua profissão. E isso na perícia, quando você termina o seu curso de formação, você já não vai para o local de crime, que a gente fala assumir o local de crime. Você vai acompanhar os peritos mais experientes, e nesse acompanhamento você vai tirando as suas conclusões e mostrando para eles, e eles vão te ensinando. Você começa a fazer os laudos, mas você passa o laudo para eles. Eles vão fazer, não, seu laudo está faltando isso, está faltando aquilo, tá bom. Até o ponto de você ficar maduro. E esse período de amadurecimento chega a 6 meses. Então, depois que você foi nomeado, você passa praticamente ainda um ano. Claro que isso é variável de estado para estado, né? Mas você passa praticamente um ano ainda estudando para você propriamente assumir o seu plantão. Eu sou o perito do plantão hoje, as encrencas que tiverem é comigo, não vai ter jeito, não tem como fugir. Então, necessito sim de uma preparação bem específica para isso. Só a Yali está falando que foi para ciências por causa da biotecnologia, que eu sempre fui professor de biotecnologia, né? Tá falando, Isso. obrigado. Ela diz o seguinte: por causa dele que eu fui para a área da ciência da biotecnologia. Essa é a intenção também com essa live, de que o doutor Daniel inspira outras pessoas a serem perito criminal oficial. Doutor, hoje o senhor é ligado a qual estado ou o senhor é ligado à Polícia Federal? Sou ligado ao Piauí. Sou ligado ao Ao estado do Piauí. Piauí. Sim, Pronto. Então, Piauí. só para confirmar, uma pergunta assim meio pessoal minha. Passa na Polícia Federal e passa no estado do Piauí. Por que a escolha pelo estado do Piauí e não pela Polícia Federal? Eram momentos de vida, eram momentos que eu tinha outras funções já, então eu preferi essa escolha. O cargo é muito bom também, sabe? Muito bom. Me dá uma liberdade maior em termos de trabalho. Foi uma opção que eu fiz no momento, né? Cada momento a gente toma determinadas decisões, envolviam questões da minha vida, eu preferi seguir esse caminho, porque as nomeações elas não acontecem uma atrás da outra, né? Então, às vezes você é nomeado no lugar, principalmente quem vai enveredar ou quem tem a vida de concurseiro, você começa a fazer um monte de concurso e você é nomeado em um local e aí você assume, é lógico. E quando você é nomeado em outro, você já tem uma raiz, uma estabilidade, você já gosta do emprego, você gosta das pessoas que estão com você, e aí você às vezes prefere não desfazer. Claro que tem pessoas que se desfazem, cada decisão é uma decisão. Minha amiga botafoguense Ruth, minha amiga ilustre botafoguense, um abraço, Ruth. Pronto, perfeito aí. Para você ver, aí eu quero até que o senhor fale, aí já entrando aí na nossa próxima pergunta também, o seguinte. Primeiro eu vou conceituar a pergunta. A pergunta é a seguinte: o que mudou na sua vida ser um perito criminal oficial? O que representa na vida de Daniel Vasconcelos ser um perito criminal oficial? E aí eu já faço o paralelo com o seguinte: faça aquilo que lhe dá prazer, a escolha que lhe dá felicidade, não as escolhas que a maioria da sociedade, ou enfim, que as pessoas determinam como padrão. Acho que poucas pessoas, ou enfim, o entendimento geral da maioria seria de optar pela Polícia Federal por ser um nível federal, mas o doutor Daniel optou aí pelo nível estadual, aí pelo estado do Piauí, e é com certeza muito feliz com isso. Queria que você falasse também sobre essa proporcionalidade entre função, felicidade, e aí entrando no seu aspecto pessoal. Se essa função lhe traz felicidade, o que essa função de perito oficial representa para Daniel Vasconcelos? Acho que a palavra que define a função que eu exerço hoje é realização. Eu sempre procurei me desafiar muito na minha vida e traçar metas palpáveis a curto, médio e longo prazo, onde as quais eu me dedicava muito para atingir.
E desde quando, como eu comentei, que eu conheci meu professor Renato, que ele me mostrou essa carreira pericial, que eu vi ali algo muito interessante, que eu gostei muito, e eu desejei fazer aquilo ali, chegar até aqui, primeira coisa é uma conquista pessoal. Eu acho que a gente precisa traçar metas e ter as nossas conquistas pessoais. Isso faz a gente nos sentir vivo, faz bem para nossa autoestima, né? É o primeiro ponto. O segundo ponto é dentro da minha família, as pessoas que mais me servem de exemplo até hoje, exemplos pessoais e exemplos profissionais, são pessoas que exerceram cargos públicos e hoje já estão aposentados e que tiveram uma vida financeira estável porque tinham um cargo público, e eu sempre procurei isso. Você não precisa ter demais, mas se você tiver o básico que você necessita para ter uma vida razoável, ter aquela estabilidade, ter um cargo público, eu acho muito, hoje que eu estou dentro também, mas antigamente, quando a gente está dentro, a gente muda um pouco, mas antigamente, quando eu via uma pessoa que ela falava que era funcionária pública, eu olhava para essa pessoa de uma forma diferente, né? Eu tinha uma admiração por essa pessoa diferente. Eu queria chegar naquele patamar ali de alguma maneira. E isso me levou muito. E também o que muda, é claro que muda a questão financeira, né? Todo trabalho é bom, a gente ama o que a gente trabalha, mas você precisa de uma recompensa financeira, que você se sinta valorizado naquilo que você faz, né? Então, para você se sentir valorizado naquilo que você faz, você precisa organizar muito bem a sua vida profissional, para não ter o risco de você um dia acordar e falar: o que eu estou fazendo aqui, eu não sou valorizado, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E isso é muito perigoso, né? Você trabalhar não porque você gosta. Trabalhar é desafiador. Tem dias de trabalho que são ótimos, tem dias de trabalho que são extremamente cansativos. Trabalhar vai ser cansativo. Falar que todo dia você acorda para trabalhar, disposto a trabalhar, isso é final de conto de fadas, isso não existe. Tem dia que você acorda para trabalhar cansado, tem dia que você acorda para trabalhar indisposto, mas você gostando daquilo que você faz, você consegue enfrentar esse cansaço, essa indisposição de uma forma mais honesta. Não fazendo por fazer, não levando por levar. Você consegue trabalhar de forma verdadeira, propriamente dito. Perfeito. Já diria o saudoso Seu Madruga aí, né? Não tem profissão bom nem ruim. Ruim é ter que trabalhar. Mas infelizmente aí é o que nos deixa vivo, é o que nos move. O trabalho aí certamente dignifica o homem. Como o doutor acabou falando aí, de fato, eu acredito que até culturalmente nós temos essa visão aí de que o funcionário público, de que o possuidor de um cargo público, ele tem essa, digamos assim, esse olhar diferente. Inclusive, é uma das dificuldades que nós, advogados, encontramos quando dizemos que queremos ser advogados, né? Às vezes as pessoas perguntam: tu vai fazer concurso quando? Eu digo: não, pai, eu quero ser advogado. Mas tu vai fazer concurso quando? Eu digo: não, eu quero ser advogado. Mas, enfim, são aí as benécias e aí os prós e os contras de cada profissão. Uma das minhas, aí acabo revelando para o senhor, é essa de ter que conviver aí com esse questionamento. Doutor Daniel, nessa linha eu lhe faço uma pergunta. O que você diria para alguém que está começando, para alguém que saiu agora da academia e que planeja chegar ao cargo de perito criminal? O que você diz para aquele estudante, para aquele acadêmico que acabou de se formar, ou que já está, inclusive, na academia, pensando em ser um perito criminal? O que você diz para essa pessoa? Qual é o incentivo que você pode dar? Qual é a palavra que o doutor Daniel Vasconcelos pode estar dando para esse estudante? No primeiro momento, é você analisar de verdade se você está correndo atrás de um cargo apenas, se você está correndo atrás apenas de um salário, porque, querendo ou não, isso é um fato. Tem muita gente que escolhe concurso público através puramente do salário. O cargo não interessa, eu quero saber o salário que eu vou ganhar. É um salário de 15, 20 mil, tá ótimo, eu vou me acostumar, né? Pode até ser, mas a tendência é que, se você não tiver uma vocação, um desejo muito grande naquilo ali, a tendência é que o tempo vá tirando aquele preciosismo que você tinha pelo dinheiro que você recebe. Até porque dinheiro você acaba se acostumando, né? Doutor, se o senhor me permite só, eu até lhe peço desculpas por estar fazendo essa intervenção, Fica à vontade. mas eu acredito que também, como o nome diz, cargo público, eu acho que você tem que atentar também ao que você exerce para a sociedade. Então você pode até se acostumar com aquele valor, você pode até se acostumar a estar ganhando bem, mas você não exercerá um serviço de qualidade para as pessoas. E isso é muito importante. Então é por isso que às vezes você chega, tem funcionários muito bem remunerados, mas que lhe tratam super mal, que você vê na cara das pessoas que aquilo ali está sendo um fardo para ela. Então isso pode não ser bacana para você. Você pode realmente se limitar
numa prisão financeira. É aí onde tem até a célebre frase de que dinheiro não traz felicidade. Claro que no frigir dos ovos, ele, como diria assim o Matuto, ele manda buscar. Mas quando se fala que o dinheiro não traz felicidade, está ligado muito a isso. A você também prestar um serviço de qualidade e aquele serviço também lhe prestar uma benéfica para que você não se torne um doente mental, um doente físico, exercendo um serviço que lhe traga uma boa remuneração, mas que destrua o seu emocional aí, de certa forma. Só eu fui falar dos meus exemplos da minha família, não posso deixar de falar da presença do meu tio que está aqui. Tio, muito obrigado por estar assistindo aqui. Uma honra ter o senhor me assistindo. Uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu tenho um carinho gigante por ele. Quando eu vi aqui ele mandando um tchau para mim, me deu uma felicidade muito grande, viu? Muito obrigado, tio. Qual deles é aqui, Daniel? Orestes Martins ou Dudu Maia? É o Zé Orestes, meu tio. Orestes Martins, pronto. Um abraço para você também, meu amigo. Então, voltando ao que a gente estava falando. Eu puxo totalmente a brasa para minha sardinha. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que tá um pouco bambeado, eu não quero ser perito, seja, pode ser. O trabalho é desafiador, mas é gratificante, certo? É cansativo, mas é honroso. É muito bom. Em nenhum momento, eu me arrependi de ter me dedicado aos cargos de perito criminal. Pelo contrário, só tenho motivos para realização. Então, seja. Aí a dica que você falou, né? Quem está na academia, o primeiro passo, se você está na faculdade ainda, quanto mais cedo você conseguir definir a direção que a sua tomar, porque você já vai conseguir. Pronto, acho que deu uma travada aqui, voltou. Então, quanto mais cedo você definir a direção que a sua vida profissional vai tomar, é muito mais interessante. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que terminaram a graduação e foram se dedicar à pós-graduação, foram fazer mestrado, foram fazer doutorado e acabaram prestando concursos para funções onde essas titulações extremamente elevadas não tiveram uma relevância muito grande. Né? Se eles tivessem ou se eles não tivessem, eles não exercem a função que eles estudaram tanto para exercer. Então, fica aí o questionamento. Será que valeu a pena 6 anos em uma pós-graduação? Tem muita gente que me fala, Daniel, eu faço biologia, mas eu quero ser professor de universidade. Pô, que função honrosa. Agora, você sabe que você vai ter que trilhar um caminho entre mestrado e doutorado. Você já tem a linha que você vai ter que trilhar. Você sai da sua graduação, você vai para o mestrado, você vai para o doutorado. Daniel, eu quero ser perito. Eu preciso fazer o mestrado e o doutorado imediatamente após a graduação? Não, eu não preciso. Eu vou ser nomeado perito com a minha graduação. Se depois eu me interessar pela vida acadêmica, quiser construir, fazer meu mestrado e meu doutorado, quanto mais você estudar, melhor. Quanto mais você estudar, você vai ser valorizado dentro daquilo que você exerce. Conhecimento, ele nunca vai atrapalhar ninguém, só se ele for errado. Mas o conhecimento certo, o conhecimento dentro da ciência, ele nunca vai atrapalhar ninguém. Então, você tem os caminhos. Então, eu acho que a primeira coisa é você se planejar. Você se planejando, eu vou ser professor, ou muita gente me procura, Daniel, eu estou fazendo uma graduação, é porque eu quero um cargo que me dê qualquer cargo que tenha qualquer função superior. Por exemplo, analistas, técnicos, qualquer Policial Rodoviário formação. Federal. Oi? Policial Sim, Polícia Rodoviário Rodoviária Federal. Federal, agente da Polícia Federal, são cargos que qualquer formação superior, você vai ser inserido lá. Então você já consegue, mas durante a sua graduação, se você já for se direcionando, eu quero prestar concurso para ser agente da PF. Então eu já vou estudar na minha graduação aquilo que eu preciso, eu vou fazer a preparação. Quanto mais a gente se planeja para algo, maior a probabilidade daquilo ali dar certo, né? Eu sempre gosto muito de planejamento, de organização. Eu sei que certas coisas na nossa vida não podem ser planejadas e as surpresas, elas existem e elas precisam existir sim. Se a gente fosse dono do nosso destino, provavelmente nunca estaríamos onde estamos. Mas a gente precisa ter determinadas direções. Alguma coisa pode mudar? Pode, mas eu tenho um caminho a seguir. É por aí que eu interpreto a vida. Foco. Foco é a chave aí de tudo. Passar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, como o doutor disse aí, o doutor Orestes está aqui nos acompanhando, Dudu Maia, Alaine Góes, Alaine Góes, né? Ju Honorato, a live mais...
Alan, isso. Alain. João Norato, a live mais assistida, um abraço para você. Clive está aqui, Vivi Angla diz muito bom, Jéssica, Jane Borges também está aqui. Muita gente acompanhando. Nós estamos chegando ao final aí da nossa live mais assistida do nosso projeto Desvendando Carreiras Jurídicas. Eu sou o Max, sou advogado, muito prazer. Já me siga aí no Instagram, @maxnairo, para você acompanhar a nossa sequência. Quinta-feira agora, e aí já é o anúncio que eu faço, nós temos a carreira de promotor público. Então, promotoria de justiça é a nossa carreira na quinta-feira. O nosso convidado é alguém gabaritadíssimo, já bastante conhecido aqui na minha cidade, Crateús, no Ceará. Dr. José Arteiro será o nosso convidado na quinta-feira. Esta quinta-feira agora, o Dr. José Arteiro estará conosco para falar sobre promotoria pública. Então, fiquem ligados aí. Doutor Daniel, desde já lhe deixar um abraço, lhe agradecer pela aceitação do convite, pela humildade, pelo brilhante esclarecimento. Não à toa foi a live mais assistida. Não se engane, não foi por conta de seus amigos, e sim pelos bastantes esclarecimentos. Tem pessoas que, inclusive, têm muito mais seguidores do que eu e do que o doutor aqui, e não chegou a live a esse ponto. É certamente porque o senhor, com sua inteligência, com seu profissionalismo, prendeu a atenção das pessoas aqui nessa live. Não só fomos a live mais assistida, como a live que teve o maior pico de pessoas assistindo simultaneamente. Algumas lives nós tivemos muitas pessoas entrando, mas saindo. A do senhor não, sempre manteve um pico bastante alto, aí o nosso recorde absoluto aí também. Então, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, pela essa parceria, por a humildade. Desde já deixar as portas abertas aí, precisando de mim, estou às ordens sempre. E lhe agradecer demais por esse convite. Deixo aí 4 minutos para suas considerações finais. Cuidado porque o Instagram encerra automaticamente com 4 minutos. Sempre lhe dizendo o seguinte, muitíssimo obrigado, continue sendo esse profissional, sucesso na sua vida profissional. E deixo aí uma última pergunta, suas considerações finais e que você também fale aí de sua prospecção de futuro, o que planeja, pretende passar em outro concurso, pretende concluir o doutorado, pretende ter filhos, casar, já é casado, enfim, que você fale da sua prospecção de futuro aí, tanto profissional como pessoal. Só encerrar aqui com as pessoas. Rui Thiares diz excelente live, Radélia Rai diz parabéns pelo projeto, Luan Matias diz live muito boa, Rui Thiares diz parabéns e prazer em revê-lo, doutor Daniel, Mariana RS diz muito bom, o William também manda um abraço, Yali manda um abraço, obrigado Yali pela ponte. Doutor, 3 minutos para a sua prospecção de futuro e para as considerações finais. Muitíssimo obrigado. Então, Max, eu quero lhe agradecer por ter me convidado, por ter aberto esse espaço para a gente falar um pouco da perícia e parabenizar pelo seu trabalho, você dando uma visão profissional para as pessoas. É muito importante isso, a gente fazer as funções chegarem ao ouvido das pessoas, entender que os funcionários públicos são servidores da população e são a eles que nós temos que servir, nós somos pagos para servir, a população, de um modo geral, é o meu patrão. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa precisando do meu trabalho, aquilo ali, ele é o meu patrão, né? Ele paga o meu salário. Então, é essa a vocação que a gente precisa dos funcionários públicos. Hoje, como eu estou dentro do serviço público, eu posso falar para você que as pessoas de serviço público são muito comprometidas com o cidadão, estudaram para estar ali, se dedicaram para estar ali e valorizam muito o cargo que exercem. A minha prospecção de futuro eu tenho 2 filhos, né? Eu sou pai e eu quero ver meus filhos crescerem. Um beijo e um abraço para eles, hein? Agora, a prioridade da minha vida é ver eles crescerem. Eu só e somente só quero isso. Não penso em fazer outro concurso a médio prazo. Eu estou feliz, estou realizado, estou contente. E é só mesmo ver meus filhos crescerem, estudar, me qualificar. Acho que estudar é um desafio que a gente nunca deve parar. A gente sempre deve ser uma pessoa atualizada dentro do nosso tempo e participar desses eventos, né? Eu gosto muito, eu gosto de falar, eu gosto de expor, eu gosto de estar com as pessoas, né? Eu gosto muito de expor aquilo que eu aprendo e passar um pouco, se eu conseguir ter um pouco de conhecimento, eu gosto de passar esse conhecimento para frente. Eu acho que o conhecimento é cíclico, ele tem que ser passado. A gente aprende e dá para alguém, a gente aprende e dá para alguém, é assim que a gente vai subindo na vida. Perfeito, muitíssimo obrigado, doutor Daniel. Orestes Martins diz, Daniel, sobrinho querido, abração. E Rayane Bora diz, parabéns pela live, obrigado. Você que está acompanhando, estamos aproximadamente 40 minutos de encerrar 40 segundos de encerrar nossa live. Me siga no Instagram, @maxnairo. Divulgarei o meu canal no YouTube para você acompanhar aí toda semana notícias diárias sobre o direito, essas nossas lives, não só essa do doutor Daniel, a nossa live mais assistida do nosso projeto, como também as lives anteriores estarão lá nesse canal do YouTube. @maxnairo, siga também o Dr. Daniel no Instagram, @Daniel_Celos10.
Pessoal, faltam 10 segundos para encerrar nossa live. Doutor Daniel, um abraço para você. Até a próxima e fiquem com Deus. Abraço, doutor. Um abraço a todos, um abraço para todo mundo. Valeu, muito obrigado, viu? Tchau, tchau.